Oi crianças, tudo bem? Na última aula, Tia Dani falou com vocês sobre a época em que Paulo foi para Atenas. Hoje a gente vai falar sobre quando Paulo foi para Jerusalém, mas vamos focar bastante na trajetória e não tanto na chegada. A gente sabe que Paulo estava indo em várias cidades, tanto para pregar o evangelho para gregos e judeus, quanto também para fortalecer aqueles que já eram cristãos e estavam nessas outras cidades. No capítulo 20, no versículo 23, o Espírito Santo alerta Paulo de que ele vai viver sofrimentos na próxima cidade. E a resposta de Paulo para isso é o versículo 24, que diz o seguinte: Todavia, não me importa nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se eu não puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então no 23, o Espírito já está falando que ele vai ter sofrimentos, e no 24 ele diz: isso não importa para mim, porque a minha vida não tem valor se eu não puder seguir com o ministério de evangelismo. Então no versículo 21, a gente vê toda a trajetória de Paulo até chegar em Jerusalém. Logo no comecinho do capítulo, a gente vê que Paulo e seus companheiros de viagem pegaram um navio até Fenícia. Mas antes de chegar até o final, eles deram uma parada em Tiro, e lá eles conheceram alguns discípulos da região que falaram que Paulo não deveria seguir viagem, porque coisas ruins iriam acontecer. Mesmo assim, ele não ficou com medo e seguiu até Jerusalém. Pararam na Cesareia e lá eles ficaram hospedados na casa do evangelista Filipe. Depois de alguns dias naquela casa, apareceu o profeta Ágabo. Esse profeta pegou o cinto de Paulo, amarrou suas próprias mãos e pés e falou: o dono desse cinto vai ser amarrado dessa maneira em Jerusalém. Então, tanto os companheiros de viagem de Paulo quanto as pessoas da casa de Filipe imploraram para que ele não fosse, já que estava claro que ele sofreria muito naquela cidade. Mas Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Então, como viram que não iam convencê-lo a ficar, falaram que seja feita a vontade de Deus. Então, seguindo para Jerusalém, Paulo chegou lá com seus companheiros e encontrou Tiago e outros presbíteros. Então, quando Paulo começou a contar das maravilhas que ele viveu, dos milagres que ele experienciou nas suas viagens, Tiago falou o seguinte: olha, Paulo, os judeus daqui estão muito bravos com você, porque eles acham que você está indo de cidade em cidade pregando contra a lei de Moisés, pregando contra os costumes judaicos. Só que o que acontece é que Paulo nunca pregou contra os costumes judaicos. Ele nunca falou que os judeus deviam parar com as suas tradições. Ele só dizia que uma pessoa que não nasceu judeu não precisaria se converter ao judaísmo para depois chegar a Jesus. Ele dizia que a forma da gente chegar até Jesus é por meio da fé. A salvação não vem por costumes e tradições, mas vem pela nossa fé em Jesus. Só que os judeus daquela época não entendiam dessa forma. Então, Tiago sugeriu o seguinte: Paulo, faz um voto, um ritual de purificação igual esses homens que estão aqui, e aí eles vão ver, os judeus daqui vão ver que você também é um judeu que segue a lei e que também obedece os costumes. Você também honra essas tradições. Então Paulo falou: ok, boa ideia. E aí ele fez dessa maneira. Ele seguiu o ritual junto com outros homens que também estavam fazendo o ritual. E no último dia, o 7º dia do ritual, ele estava no templo. E aí alguns judeus da região viram ele lá e ficaram indignados. Então surgiu uma multidão em volta de Paulo dentro do templo. Arrastaram ele para fora, começaram a espancá-lo. Então apareceram os soldados e o comandante da região que tiraram Paulo de lá e o levaram preso. Vou parar a história por aqui, porque eu quero que a gente pense bem sobre tudo isso que Paulo viveu. Desde antes da viagem, o Espírito Santo já alertava Paulo de que ele viveria situações muito difíceis. Mesmo assim, Paulo seguiu o caminho. Diversos momentos durante a viagem, o Espírito alertou Paulo e mesmo assim, ele continuou. Paulo não tinha medo de ser espancado, de ser preso, nem de ser morto, porque ele sabia que o evangelho e que pregar a palavra de Deus era a coisa mais importante que ele poderia fazer com a própria vida. A gente tem que lembrar que, como cristãos, a nossa missão não é só viver o amor de Deus, mas é também pregar o amor de Deus. É a gente passar para as outras pessoas que ainda não conhecem esse amor como Jesus é bom para nós. Se Paulo, que tinha chance de perder a própria vida, não teve medo nem vergonha, por que a gente tem? Muitas vezes a gente não fala de Jesus por medo do que os outros vão pensar ou por vergonha. Vai que as pessoas me acham esquisito, vai que as pessoas me acham estranho por estar falando disso. Mas se Paulo não se envergonhou, por que a gente vai se envergonhar?
Então eu quero que a gente ore junto agora por coragem, para que a gente seja corajoso como Paulo foi. Senhor, eu peço perdão, porque muitas vezes eu deixo de falar do Senhor, do seu amor, por medo do que os outros vão pensar. Me perdoa por isso. Eu quero ser corajoso igual a Paulo. Me ajuda a falar do Senhor sempre, a propagar o seu amor para toda criatura e a viver a missão de todo cristão. Em nome de Jesus. Amém. É isso, crianças. Até a próxima. Beijo.